Olá, sejam todos muito bem-vindos. Continuação aí da nossa aula do terceiro ano do ensino médio. Agora nós vamos partir para o exercício número 2. Olhando aí na tela, nós temos o seguinte. Reconsidere a situação da questão anterior. Então, recapitulando, qual que é a questão anterior? Descobrir quantas máquinas cada uma pode montar. Nós vimos que são 36. Então, Joana tem 36 possibilidades de montar um notebook, né? E Kelly também tem 36 possibilidades. Joana e Kelly escolheram suas máquinas, pagaram-nas e foram para suas casas. Ok. Qual é a probabilidade? Então, a primeira informação que nós temos aí desse exercício é que ele já é um exercício de probabilidade. Então, primeira coisa é perceber que nós vamos estar trabalhando aí com a probabilidade. Então, vamos lembrar o que é probabilidade. Para a nossa solução, nós vamos ter o seguinte. Organizar aí os nossos dados, lembrando depois que ao final de algum período de aulas, nós vamos estar disponibilizando também esse PDF, esse arquivo na forma de texto. Então, já que vai trabalhar a probabilidade, vamos lembrar o seguinte. A probabilidade de ocorrer um determinado evento E vai ser a razão entre o número de elementos de E, tá bom? Que nós podemos representar por N E, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que no caso aqui é a letra ômega. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos lembrar é que nós vamos estar usando a parte de probabilidade. Aí vem a pergunta. Qual é a probabilidade do notebook de Joana ter mais memória, mas um disco rígido menor do que o de Kelly? Bem, para nós respondermos a esse problema de probabilidade, nós precisamos de duas informações. O número de elementos desse evento, que é esse evento aqui, ó. Joana ter mais memória, mas um disco rígido menor do que Kelly, né? Está se referindo à memória do computador. E nós vamos precisar dessa informação, que é esse evento, e o espaço amostral. Então, vamos pensar primeiro no espaço amostral. O que nós vamos ter? O nosso espaço amostral são todos os casos possíveis que pode ocorrer. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem que analisar quantas possibilidades nós temos para Joana juntamente com as possibilidades que a gente tem para Kelly. Kelly eu vou escrever aqui na vertical e vocês já vão ver o porquê. Kelly aqui é com dois L's. Muito bem. Cada computador do problema anterior podia ser montado de 36 maneiras. O que significa isso? Significa que Joana tinha uma maneira de escolher o computador dela, duas maneiras, três maneiras, quatro maneiras, e assim, sucessivamente, 36 modos. Então, a Joana tem 36 modos de escolher o computador dela, né? Vamos lembrar do seguinte. Olha aqui. Ela pode ter 3 possibilidades de processador, 2 possibilidades de memória, 3 possibilidades de disco rígido e 2 possibilidades de tela. Então, a gente viu que é 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2. Isso dá 36 possibilidades. Só que o que acontece é o seguinte. A Kelly também tem 36 possibilidades. Então, a Kelly tem uma escolha, 2 escolhas de configuração de máquina, 3 escolhas, 4 escolhas, 5 escolhas, 6, e assim sucessivamente também ela tem 36 possibilidades de escolher a máquina. Agora, o problema está relacionado as duas escolherem a máquina. Porque, perceba bem, o que nós temos aqui? Olha só.
o notebook de Joana ter mais memória, mais um disco rígido menor do que o de Kelly. O que significa isso? Significa que agora o nosso espaço amostral vai ser, por exemplo, assim, ó, pode ser a primeira escolha da Kelly com a primeira escolha da Joana. Isso aqui é uma escolha das duas. Elas escolheram a mesma configuração de máquina. Mas a Kelly pode ter escolhido o primeiro modo de escolher a máquina dela e a Joana o segundo modo. Isso aqui é uma outra escolha para as duas juntas. E assim nós temos o primeiro modo de Kelly e o terceiro modo de Joana. Primeiro modo de Kelly e o quarto modo... Desculpa, primeiro modo de Kelly e quarto modo de Joana. E assim, sucessivamente, até nós termos o quê? O primeiro modo de Kelly e o 36º modo de Joana. Mas como que é esse modo? O que significa? Olha só, a Joana, por exemplo, ela pode escolher. Vamos pegar aqui para a gente ver. Processador. Vou chamar de P1, P2 ou P3, tá? Processador 1, processador 2, processador 3, M1, M2, D1, D2 e D3 e T1 e T2. A Joana, por exemplo, ela poderia escolher P1, memória 1, e disco 1. A Joana também podia ter escolhido com a tela 1. Então, isso aqui é uma escolha da Joana, concorda? Ela pode ter pego a primeira opção do processador, a primeira opção da memória, a primeira opção do disco rígido e a primeira opção de tela. Isso é uma escolha de Joana. Pode até que seja igual a de Kelly. Mas, por exemplo, a Joana ela poderia ter escolhido também o processador 1, a memória 1, o disco 1, porém, quando chegasse lá no final, ela não queria a tela 1, ela queria a tela 2, que é uma tela maior de 15,6 polegadas. Perceba que essa configuração de máquina é diferente dessa configuração de máquina. Uma outra aqui só para poder ilustrar. A Joana poderia ter escolhido o processador 1, a memória 1, mas o disco rígido 2, com a tela 1. Concorda que existem várias possibilidades. Essas várias são quantas? Se a gente olhar aqui, de quantos modos ela pode escolher o processador? Ela pode escolher o processador de 3 modos. Processador, novamente, voltando ao exercício anterior, memória, disco rígido e tela. Quantos modos ela pode escolher o processador? O processador tem 3 opções, de 3 maneiras. Quantos modos ela pode escolher a memória? 2 maneiras, ou 8 GB ou 16 GB. E o disco rígido? 3 maneiras. E a tela? 2 maneiras. A gente já viu isso lá no exercício anterior, que pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar essas etapas. 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 dá 36. Ou seja, a Joana tem 36 possibilidades. Isso serve para a Joana e serve também para a Kelly. Né? Elas podem ter escolhas iguais. Mas, por exemplo, a Joana pode ter escolhido essa aqui e a Kelly essa daqui. Então, o que nós temos? Para cada uma dessa escolha aqui da Joana, por exemplo, a Joana fixa nessa escolha aqui, a Kelly tem 36 possibilidades. Uma delas é igual. Só que a Joana pode escolher de 36 modos, então 36 vezes 36. Então, olha só, aqui, só para ilustrar,
A Kelly poderia ter escolhido o segundo modo, porém a Joana ainda com o primeiro modo. A Kelly com a segunda escolha e a Joana também com a segunda escolha escolheram iguais. A Kelly com a segunda escolha e a Joana com a terceira escolha. E assim sucessivamente, né? A Kelly com a segunda escolha, a Joana com a quarta escolha, e assim a gente vai embora, né? Uma questão de lógica, com a segunda escolha da Kelly, tem 36 possibilidades. Ora, para cada uma das 36 possibilidades da Joana, quantas possibilidades a Kelly pode? Se a gente continuar essa lista aqui, a gente vai ver que nós vamos chegar lá no finalzinho de tudo. Nós vamos ter uma continuidade aqui e aqui. E nós vamos ter uma continuidade aqui e aqui. Nós vamos ter a escolha de número 36 para Kelly e a escolha de número 36 para Joana. Isso aqui é uma malha quadriculada. Ó. Aqui tem uma reticências, mas tem 36 elementos aqui. E tem 36 elementos aqui, porque tem uma reticências. Ora, a gente sabe, então, que isso aqui tudo são todos os casos possíveis. Todos os casos possíveis é o quê? É o número de elementos do nosso espaço amostral. Isso vai ser 36 vezes 36. Isso é a mesma coisa que 36 ao quadrado, que nós vamos ter 1.296. Se eu não me engano, 1.296 casos possíveis. 1.296, certo? Então, aqui ó, você tem que imaginar que é uma malha quadriculada com 1.296 possibilidades. São 36 aqui para a direita e são 36 aqui para baixo, só que a gente não vai escrever todas, certo? Então, a primeira coisa que nós vimos foi o cálculo do espaço amostral. O cálculo do número de elementos do espaço amostral. Está aqui, são 36. Agora, nós vamos pensar na restrição do problema. Perceba, qual é a probabilidade do notebook de Joana ter mais memória? Então, vamos lá. Nós vamos estar falando de memória e de disco rígido. São as duas restrições no nosso problema. Primeira coisa que nós temos que ver. Vamos pensar. Ó. Quantas escolhas nós temos que ter para a memória? Vamos pensar primeiro na memória. Vamos esquecer o problema do disco rígido. A memória só tem duas opções. Então, o notebook de Joana ter mais memória significa que o notebook de Joana tem 16 GB e o notebook da Kelly tem 8 GB. Vamos trabalhar primeiro essa etapa aqui. Vamos fingir que não tem essa questão do disco rígido, tá bom? Então, vamos ver como é que fica isso. Ó, vamos analisar a Joana aqui. Ó. Joana e aqui nós temos a Kelly. A Joana, ela vai escolher o computador dela. Ela tem 4 possibilidades. Muito bem. A gente sabe que é processador, memória, está aqui, ó. Memória, disco rígido e tela. A Kelly é a mesma coisa. Processador, memória, disco rígido e tela. Beleza. O problema diz que a Joana tem que ter um computador com mais memória. Mais memória
significa só o caso em que os computadores que a Joana escolheu têm 16 GB e automaticamente a Kelly tem 8 GB. Então aqui, ó, na parte da memória, nós temos um caso fixo. Aqui, obrigatoriamente, tem que ser 16 gigabytes. E aqui, no caso da Kelly, tem que ser obrigatoriamente 8 gigabytes. Então, se aqui tem que ser 16, aqui eu só tenho uma possibilidade, tem que ser 16. E aqui tem que ser 8. Beleza. Ora, o número de casos, o número de possibilidades para escolher o processador é 3, assim como aqui, 3. O número de casos para escolher o disco rígido são 3 também? 3 também. Então, aqui é 3 também, e aqui é 3 também. E a tela são 2. Muito bem. Então, aqui o que nós temos pelo princípio fundamental da contagem? Nós temos que é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. E aqui nós temos também que é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Beleza. 18 vezes 18, nós vamos ter que vai dar 324. Então, se o problema fosse somente o número de casos em que a memória do computador de Joana é maior do que da Kelly, nós íamos ter 324. Mas o problema não é esse. O problema ainda tem uma outra parte, que diz assim, ó, tem que ter mais memória, mas um disco rígido menor. O notebook de Joana tem mais memória, sim, mas um disco rígido menor do que o de Kelly. Então, agora nós vamos analisar essa restrição aqui, ó, do disco rígido de Kelly. Disco rígido de Kelly. Joana tem que ter um disco rígido maior. Ou seja, se a Joana tiver 512, a Kelly tem 256. Não, desculpa, o contrário. Joana tem que ter um disco rígido menor. Então, ó, se a Joana tiver 256, a Kelly pode ter 512 ou 1 tera. Agora, se a Joana tiver 512, a Kelly só pode ter 1 tera. Então, nós vamos dividir em 2 casos. Então, esse problema ele vai ser dividido em 2 casos. Lembrando que essa parte aqui foi só um comentário, que ainda não é o problema, certo? Nós vamos fazer o problema agora. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos dividir em 2 casos. Nós vamos juntar a informação da memória e vamos agora juntar a informação do disco rígido. Então, caso 1. Caso 1. Nós vamos ter, sim, a Joana, que nós temos o número de possibilidades dela, e nesse mesmo caso 1, nós temos a Kelly. Que também tem um número de possibilidades da escolha dela. Nós já sabemos que a memória é fixa. Então, aqui é processador, memória, disco rígido e tela. Processador, memória, disco rígido e tela.
já sabemos que a memória é fixa. Aqui e aqui. Não temos que pensar mais na memória. Aqui tem que ser de 16 e aqui tem que ser de 8. Então, aqui a gente já tem uma possibilidade. Aqui a gente também já tem uma possibilidade. Beleza. E agora, nós vamos ter o caso 2. Também é para Joana, também é para Kelly. Então, aqui nós temos o número de possibilidades para Joana e o número de possibilidades para Kelly. Mesma coisa. Processador, memória, disco rígido, tela, processador, memória, disco rígido e tela. Mesma coisa. E mesma coisa. Essa ideia aqui dos tracinhos ela é boa porque divide os casos em etapas, né? A gente vai pensar sempre em etapas. Então, aqui nós temos uma possibilidade para a memória e uma possibilidade para a memória, que só tem o caso em que são 16 GB para a Joana e 8 GB para a Kelly. Muito bem. Agora, nós vamos pensar no disco rígido. Lembrando que a questão do disco rígido é o quê? O notebook de Joana tem mais memória, mas o notebook de Joana tem um disco rígido menor. Joana tem um disco rígido menor. Então, Joana, por exemplo, tem 256. É menor. É o primeiro caso. Quantas possibilidades tem para o disco rígido da Kelly? 2 possibilidades. Então, ó, vamos lá. Quando a Joana tiver aqui, ó, 256 GB, a Kelly aqui, ela tem quantas possibilidades? Ela tem ela tem 256 GB, ela tem 512 GB ou 1 terabyte. Aqui são 256 GB. Então, nessa configuração, o computador da Joana tem 256 GB. Então, só tem uma possibilidade aqui. Mas o computador da Kelly tem 2 possibilidades para o disco rígido, que é 512 ou 1 tera. Então, 2 possibilidades. Não falou nada do processador. Aqui podem ser 3 possibilidades. Aqui podem ser 3 possibilidades. Não falou nada da tela, não tem restrição nenhuma. Aqui tem 2 possibilidades e aqui tem 2 possibilidades. Certo? O número de casos aqui vai ser 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. E aqui nós vamos ter 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Para cada caso desse aqui, nós temos 12 casos desse aqui. Como são 6 casos desses, 6 vezes 12. Então, o número de casos em que o computador da Joana tem 256 GB e o computador da Kelly pode ter 512 ou 1 tera é 6 vezes 12. 6 vezes 12. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 e 1, 7. 72 casos. Nessa configuração aqui. Nessa configuração. A outra configuração, lembrando que Joana sempre tem que ter um disco rígido menor. Ora, se a Joana sempre tem que ter um disco rígido menor, ela já teve 256. Se ela tiver 512, se ela tiver 512, automaticamente a Kelly tem que ter 1 tera. Certo? Então, ó, o segundo caso é a Joana tem que ter 512 GB e a Kelly tem que ter
1 terabyte. Então, aqui a gente só tem uma possibilidade, aqui a gente só tem uma possibilidade. Aqui nós temos 3 possibilidades, aqui nós temos 3 possibilidades. Tela são 2 possibilidades e tela são 2 possibilidades. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E aí nós vamos ter aqui que 6 vezes 6 vai dar 36 casos. 36 casos. Beleza. 36 casos. 36 casos de um. Com 72 casos do outro, é 72 com 36. 6 e 2, 8. 7 e 3, 10. Então, nós temos 108 casos favoráveis, né? O número de elementos aqui, o número de elementos do evento é igual a 108. Ficou um pouquinho apertado aqui, porque esse exercício é mais longo e tem a nossa explicação também. Vamos só comentar o seguinte. Nós falamos lá que o computador de Joana tem mais memória, mas um disco rígido menor. Ora, se Joana escolher 1 tera aqui, não tem como ela ter, a Kelly tem uma memória maior, porque aqui é o máximo, então não tem esse caso, certo? Então a gente termina só com 2 casos mesmo, porque não é possível existir o caso de uma configuração em que a Joana tem mais memória e um disco rígido menor, sendo que ela está ocupando 1 tera de disco rígido da Joana. Então, fica fora desses casos. Lógico que tem a situação de outros casos fora desse problema, em que o disco rígido que a Joana escolheu tem 1 tera e o disco rígido que a Kelly escolheu é menor. Mas para esse problema não se aplica. Então, o que nós vamos ter aí? O número de elementos de E é 108. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento E vai ser o número de elementos de E, 108, dividido por 1.296. 108 dividido por 1.296, nós vamos ter 0,083333. Então, nós vamos ter aproximadamente 0,8, 0 aqui, 8333, uma dízima periódica. O 3 aqui repete. Se você multiplicar por 100, porque o problema está em porcentagem, você multiplicando por 10, a vírgula vem para cá, você multiplicando por mais 10, por vezes 10 de novo, a vírgula vem para cá. E aí nós temos que aproximadamente 8,3%. 8,3%. 8,3%. 8,3%. Voltando lá em cima, nós podemos ver que é a letra B. Vamos deixar marcado assim mesmo. A letra B. 8,3%. O problema é aproximadamente. Certo? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Essa foi uma aula mais complicada. Realmente o exercício mudou completamente de nível. Espero que você possa assistir essa aula várias vezes. A vantagem de a aula ser gravada é essa. Você ir assistindo e tirando dúvidas. E qualquer coisa, nós nos encontramos à disposição também para tirar dúvidas aí pelo mural. Certo? E quando for o momento apropriado, nós vamos também fazer um encontro com o Google Meet, que é um encontro ao vivo com a turma, que aí a gente pode estar tirando essas dúvidas de maneira pontual. Espero que você tenha gostado dessa aula. Vou tentar melhorar a organização
né? É novidade para mim essa parte de aula online, assim como é para vocês também. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado tudo claro. Um ótimo dia a todos, tudo de bom. Até o nosso próximo encontro.